Então, por que eu recomendo que vocês invistam o seu dinheiro no Tesouro Direto? O primeiro benefício, né, a primeira vantagem é a rentabilidade. Então, se você analisar a rentabilidade deste ativo atual, né, e comparar aí, por exemplo, com a poupança, você vai perceber que alguns títulos chegam a render até 4 vezes mais a rentabilidade atual da poupança, tá? Então, só um exemplo que está aparecendo na nossa tela agora, a rentabilidade do Tesouro IPCA+, 2035, que é um dos meus favoritos, comparados aí com os investimentos na poupança, chega aí a quase 4 vezes mais. Então, para você ter uma ideia, algumas comparações, o investimento mínimo para você começar no Tesouro IPCA 2035 é R$ 40,35. A rentabilidade, né, o próprio nome já diz, a rentabilidade é IPCA, que é o nosso índice de inflação. Então, é IPCA mais 4,29%. Então, o IPCA, né, se você quiser entender um pouco melhor a rentabilidade, o IPCA nos dias de hoje está valendo aí aproximadamente 8,35%. Então, se você somar os 8,35 mais os 4,29, você vai ver aí que está passando dos 12% ao ano o investimento no Tesouro Direto, no caso, o Tesouro IPCA 2035. Então, é sim uma rentabilidade muito atrativa, se tratando aí de um investimento de renda fixa, de um dos investimentos mais seguros da economia brasileira. Então, isso me atrai demais os investimentos aí no Tesouro Direto, mais específico aqui nesse título, que é um dos que eu mais gosto, tá? A data de vencimento dele, 15 de maio de 2035. Então, o ideal, né? Esse é o mundo ideal, é que você invista os seus recursos nesse título sempre de forma planejada, com o objetivo de manter os seus aportes até a data de vencimento. Então, se você conseguir carregar os seus investimentos até a data de vencimento, no caso, lá em 2035, o governo garante para você que vai te pagar a taxa de rentabilidade prometida, tá? Então, hoje, nos dias de hoje, aproximadamente 12,5% ao ano. Obviamente, isso pode mudar ao longo do caminho, mas essa é a taxa de rentabilidade hoje, está acontecendo nesse momento no Tesouro Direto, tá? Então, para você ter uma ideia, uma simulação aí, eu simulei aqui para você, pessoal, um investimento de R$300 por mês ao longo aí desses próximos 14 anos, até chegar na data de vencimento. Então, R$300 todos os meses sendo investidos aí no Tesouro IPCA 2035, você vai ter um patrimônio acumulado de aproximadamente, né, como eu disse para vocês, podem haver aí algumas alterações, mas aproximadamente R$115 mil depois de 14 anos, investindo apenas R$300 por mês, né? Isso que eu acho fundamental. É um investimento baixo, claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas não é um investimento muito elevado, você não precisa ter tanto capital assim para investir no Tesouro Direto. Inclusive, você pode até começar com menos, tá? Até disse para vocês ali, o mínimo é R$40. Só que no caso da nossa simulação, eu estou calculando aqui para vocês, R$300 por mês investidos aí até 2035. Isso iria resultar em R$115 mil de patrimônio para você, tá? E aí, só fazendo uma comparação com a poupança, né? Como eu disse para vocês, o Tesouro Direto hoje tem títulos como esse, com uma rentabilidade de mais de 12% ao ano, e no nosso caso aqui, a poupança hoje está rendendo aproximadamente 3% ao ano apenas, tá? Apenas 3%. Então, se você mantiver aí, no caso, esse ciclo de aportes, né? Esses investimentos de forma disciplinada, R$300 todos os meses até 2035, na poupança você teria acumulado um patrimônio de R$61 mil, em comparação com o Tesouro Direto, que você teria chegado aí nos seus 115 mil. Então, a diferença, pessoal, é praticamente o dobro, tá? É muito considerável, muito significativa. Por isso que eu sempre recomendo que vocês invistam o seu dinheiro no Tesouro Direto e não aqui, no caso, na poupança. E o principal motivo, talvez, no caso aqui, o primeiro motivo que eu estou abordando hoje seria essa questão da rentabilidade. Só que tem mais, tá? Não para por aí, não. A gente tem mais alguns motivos aí que me fazem recomendar o Tesouro Direto para vocês. O segundo aqui, pessoal, é a segurança, né? Então, quem investe no Tesouro Direto está buscando, sim, segurança.
E eu digo, né, aqui que é importante você entender. Eu digo para você que talvez até mais segurança do que a própria poupança. E por que que isso acontece, né? Veja só que curioso esse gráfico que está aparecendo na sua tela agora. No caso aqui para a gente, para vocês terem uma noção, quem são os maiores investidores do Tesouro Direto? E aqui, ó, basta você olhar no gráfico, 30% são os bancos, 24% são os fundos de previdência e 22,5% são os fundos de investimento. Depois a gente tem instituições menores, não residentes, outros, né, que aí se encaixariam aí os CPFs, né, eu e você no caso. Mas reparem que para mais de 60%, 70% está concentrado, né, esses títulos estão concentrados de posse dos bancos e dos fundos de investimento e de previdência. Então, isso que eu acho muito curioso, né? Quando você analisa aí os bancos, por exemplo, o que o banco faz, né? O que o banco faz, na verdade, é o seguinte: quando você investe o seu dinheiro na poupança, basicamente você está entregando o seu dinheiro para o banco vai trabalhar o seu dinheiro, buscando aí uma forma de rentabilizar melhor o seu capital, e aí ele vai te pagar uma taxa de juros sobre isso. Então, imagina, né? Se você investe na poupança, você está recebendo aí 3% ao ano, mas o banco não é bobo, né? O banco vai estar trabalhando aí o seu dinheiro com o objetivo de ter um lucro muito maior do que esses 3%. E olha só que curioso, uma das alternativas que os bancos possuem para poder movimentar o seu dinheiro buscando rentabilidades superiores. E um dos casos seria os investimentos no Tesouro Direto. Então, isso que eu acho fundamental, né? Vocês entenderem. Quando você investe na poupança, você está entregando o seu dinheiro para o banco, e aí o banco está investindo, por exemplo, no Tesouro Direto, e aí uma parte desse lucro que o banco teve com o Tesouro Direto, ele paga para você através da poupança e a outra parte fica como lucro do banco. Então, isso que eu acho fundamental vocês entenderem, galera. Os bancos, eles mantêm maior parte das suas reservas, né, dos seus recursos, investidos no Tesouro Direto. Então, quem fala que o Tesouro Direto não é seguro é porque ainda não tem muito bem claro esse conceito. Então, imagina, se você considera que a poupança é segura, na onde está o recurso aplicado na poupança? Não fica parado no caixa do banco. Esses recursos, eles são direcionados, grande parte deles, para o Tesouro Direto. Então, isso reforça o fato de que o Tesouro Direto é um investimento, sim, mais seguro da economia brasileira, inclusive mais seguro do que a própria poupança. Então, esse seria o segundo fator que eu acho que você deveria considerar investir no Tesouro Direto, no caso, devido à segurança, ok? Vamos então aqui, ó, dando sequência, né? O terceiro fator que eu acho essencial, né, que eu sempre recomendo com que vocês invistam parte dos seus recursos no Tesouro Direto, seria devido aí à facilidade, à simplicidade, praticidade que todos nós temos de investir. Você vai ver que com menos de 5 cliques, eu vou fazer esse passo a passo no final da apresentação, vou mostrar para vocês como é que funciona, mas vocês vão entender que com menos de 5 cliques, você já consegue fazer uma compra, você já consegue investir o seu dinheiro no Tesouro Direto. Então, isso que eu acho fundamental, tá? É muito simples, é muito acessível para todos nós. E como eu disse para vocês, menos de R$40, você já tem aí oportunidade de estar investindo o seu dinheiro neste ativo tão importante que é o Tesouro Direto, ok? Então, a terceira vantagem para mim é a simplicidade, né? Com menos de 5 cliques, você já consegue fazer os seus primeiros investimentos. E as corretoras em geral, galera, para vocês terem uma ideia, isso vale para Modal Mais, para Rico, para Clear, enfim, para uma série de outras corretoras, Banco Inter. Essas corretoras, elas já zeraram as suas taxas de corretagem para Tesouro Direto. Então, não custa nada. Claro, só vai custar o tamanho do seu investimento, né? Então, se você quiser investir R$40, é isso que vai te custar para você fazer o seu aporte no Tesouro Direto. Você não precisa pagar nenhum tipo de taxa para nenhuma corretora, você não tem nenhum intermediário aí nesse meio. Então, é muito interessante, né? O Tesouro Direto é um tipo de investimento de baixo custo, né? Super acessível a todos nós. Tem só uma pequena taxa de custódia, né? 0,25% ao ano, que o próprio Tesouro Direto acaba cobrando da gente, mas eu considero, pela segurança e rentabilidade que ele acaba oferecendo para a gente, eu considero uma taxa que vale muito a pena você acabar pagando. Então, não vejo problema, 0,25% ao ano, em comparação com a rentabilidade que ele pode nos oferecer, é algo muito atrativo,